Esse aqui então, é o teste infalível para você saber se é verdade, é aquilo lá que eu falei, né? O ardor no peito, né? E se realmente estiver de acordo e tal. Ele falou para você, como é que você sabe que a Bíblia é verdadeira? Você vai ler, você ora e tal, mas não é sentimento. A fé vem pelo ouvir, mas não é pelo sentimento que você sabe se é verdade ou não. Você pode ler, você pode provar. Pera, eu quero saber se é verdade mesmo. Só que lá não, você leu. Você quer crer. Como é que você faz para saber se é verdade ou não? É sentir o ardor no peito. Com esse método aí, você pode aplicar para qualquer religião, qualquer seita. Ah, eu vou ler sobre o testemunho de Jeová. Eu vou ler isso aqui, eu vou orar agora. Se eu sentir o ardor no peito, então é verdade. Então o método deles provar se realmente é verdade, não é você comparar a escritura com a escritura. Não é você comparar a história, realmente se a história é verdadeira, realmente aconteceu. A Bíblia você pode fazer isso. Quando os arqueólogos foram pesquisar a respeito da Bíblia, não era para comprovar a história. Na verdade, eles queriam provar o contrário. Que a Bíblia era uma mentira. Só que, como eu acho que foi o Glauber que disse, acho que foi, que para cada achado arqueológico no Oriente, morre um ateu no Ocidente. Porque eles ficam tentando provar que a Bíblia não é verdadeira e quanto mais procura, mais a Bíblia é provada que ela é uma verdade, que ela realmente... Se a história é verdadeira, a doutrina que está sobre ela também é verdadeira. A doutrina do mormonismo... Então, o mormonismo é cristão? Todas as seitas, na verdade, elas vão usar, pseudo-cristãs, né? Elas vão usar a terminologia cristã. Então, você vai ouvir o mormon falando, puxa, então parece que a gente é irmão e tal, né? E parece que fala a mesma coisa. Então, a terminologia, eles usam a mesma terminologia porque, na verdade, eles querem iludir, na verdade, né? Eles querem ter uma autoridade histórica. Por isso. E não é diferente com o mormonismo. Agora, aquele que nós vimos lá, o conceito de Deus no mormonismo, né? É uma confusão na divindade, porque Deus é o pai dos espíritos. Deus não é criador. Você viu aquele videozinho lá que passou? Que tinha um Deus, tal, com uma mulher, deusa lá, e teve um monte de filho. Então, Deus não é o criador do ser humano. Ele é pai do ser humano. No sentido de ter gerado. É uma relação sexual celestial. Então, o mormonismo ele acredita na pré-existência. Por mormonismo, todo ser humano ele viveu na pré-existência até a fase adulta. Você já viveu, você já existia já antes de vir na Terra. Então, na verdade, o Deus, o mormonismo, ele não é Deus o Criador. Na verdade, como nós vimos lá, era um homem que virou Deus, que já era filho de um outro Deus, e assim, é uma confusão, que eu também não sei, não entendo nada também. E agora tem uma doutrina que é o Deu Adão. Esse Deu Adão aí é o que eles chamam de Elohim. Elohim é o que eles chamam... Já ouviu falar do Mormon conversando e falando sobre Pai Celestial? Esse Pai Celestial é Deus. Esse Deus é esse Deu Adão. Adão, quando veio aqui na Terra, é o Deus deles. É Adão. Adão veio e, na verdade, a queda, na verdade, ela tinha que acontecer porque senão os homens não teriam corpos. Então eles falam que, na verdade, a queda foi uma coisa boa. Porque se Adão não tivesse caído, os homens que estão na pré-existência não poderiam ter corpos para vir para a Terra, para se evoluir e virar Deus também. Então o mormonismo é uma loucura total. Porque Adão não é o primeiro homem criado por Deus. É um Deus que veio aqui, viveu. Lembra que ele morre, volta, vira Deus. Então os filhos deles podem vir para cá. É uma confusão terrível. Então o mormonismo é isso. É uma confusão. E o mormonismo também tem a pluralidade de Deus, como nós vimos lá, né? Tem o Deus, deu Adão, que é o Elohim, só que ele já teve um pai, e esse pai já deve ter outro pai. Jesus, ele é filho de Deus no sentido de ter sido gerado, sabe, de relação mesmo com a Maria. Foi esse Elohim que foi lá e teve relação com a Maria. Então a Maria não foi nascimento virginal. Ele já nega a humanidade de Cristo ali. E, nossa, até eu estou ficando louco com esse negócio aqui.
É muito complicado isso aqui, cara. Não tem como você seguir uma linha. Eu fiquei quase louco essa semana só lendo essas coisas aí. E... Ó, então, vamos ler essa parte aqui. Isso aqui é no livro deles lá, Pérola de Grande Valor. É um daqueles livros escriturísticos deles lá. Diz assim, ó, a igreja mórmon ensina que há muitos deuses e que os seres humanos podem vir a ser deuses e deusas no reino celestial. Eles ensinam ainda que aqueles que alcançaram a divindade teriam o que eles chamam de filhos espirituais. Esses filhos adorariam e honrariam a eles, assim como nós adoramos e oramos ao Pai Celestial deles lá, né? Ou seja, você pode ser um Deus, ter filhos e esses filhos vão orar para você. Né? Então, você tá vendo por que é importante você saber disso? Se tem uma igreja mórmon perto da sua casa, você não vai indicar para o seu parente lá que está procurando uma igreja, não é verdade? Eu vou ler essa parte para vocês aqui, presta atenção nisso aqui. Alguns afirmam que não interpretam as escrituras como eles o fazem. Alegam que elas se referem aos deuses pagãos. Quando Paulo fala lá, sabe, pluralidade, fala sobre, como é que fala? Bom, deixa eu ler aqui primeiro, vai. Diz assim, alegam que eles se referem aos deuses pagãos. O apóstolo Paulo disse que há muitos deuses e muitos senhores. Lembra dessa passagem? Paulo falou, é assim que é certo que há muitos deuses e muitos senhores? Olha como eles interpretam isso. Isso significa uma pluralidade de deuses, apesar dos caprichos de todos os homens. Sem revelação, não vou dar a eles o conhecimento do Deus do céu. Vós sabeis, e eu testifico que Paulo não aludia aos deuses pagãos. Sei disso porque Deus nos revelou, quer isso lhes agrade ou não. Tenho o testemunho do Espírito Santo e o testemunho de que Paulo não se referia aos deuses pagãos nessa passagem, ou seja, existe um monte de Deus. É lógico que ele vai falar isso. Por quê? Porque Jesus tem um pai, no sentido de ser um pai que gerou ele, o pai dele, ou seja, Jesus tem um avô. Né, bisavô e assim vai. Então, ele não tem como, ele tem que... tudo é isso aí. E o caso do anjo Moroni lá, ele um homem virou anjo. Por quê? Porque não casou, então não pode ser Deus, né? Não pode virar um Deus. Agora entendi, cara. Depois você corta na edição lá, né? É que quando eu estava na casa da família da minha mulher lá, a minha cunhada chegava e falava assim, ele vai tocar na bonda do Moroni. E eu falei, o que é isso, né? Tocar na bonda do Moroni, eu não entendi que era aquilo, né? Eu só entendi agora. Por quê? Porque como eu não queria seguir o mormonismo, eu não ia casar, tipo assim, no templo com a Ana. Então, eu não seria um Deus, eu seria igual o Moroni, que é um anjo. Falei, caramba, agora que eu entendi a parada deles lá, agora eles estavam me sacaneando lá, eu não sabia, cara. Eu ia lá no meio, não entendia nada que eles falavam. Esse aqui é terrível. Deus possui um corpo de carne e ossos. O conceito sobre a natureza do Deus mórmon deve ser rejeitado em face do ensino de sua natureza material, seu ser progressivo. Quanto à natureza, isso aqui é na Doutrina e Convênios. Quanto à natureza do Deus mórmon, lemos, o Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de Espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Sabe quem é o Espírito Santo? Para eles? Eu vou adiantar aqui, mas está lá na frente, assim eu já vou adiantando aqui. Ó, Deus tem um corpo de carne e ossos e o Filho tem um corpo de carne e ossos. Por que o Deus Pai deles tem um corpo de carne e ossos? Lembra do Elohim? Ele veio, teve relação e virou mulher. Virou homem. E depois morreu e ressuscitou e virou Deus. Jesus Cristo é a mesma coisa. Ele veio aqui na terra, teve um corpo, né? E voltou. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é um daqueles filhos do Pai Celestial deles, que gerou lá na eternidade, lá na pré-existência, só que ele não veio para a terra. É por isso que ele não tem um corpo de carne e osso. É por isso que ele é só o Espírito. E o Espírito Santo, para o mormonismo, não é que ele habita o coração do crente. Ele habita só de maneira figurada só. É só algo figurativo. Entendeu? Meu, é terrível isso aqui, hein? Você entendeu? Você está entendendo alguma coisa? Porque eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu estou só repetindo o que está escrito aqui. Aí, ó, Deus é um homem exaltado. Aquilo que eu falei, não precisa ler. Depois eu passo para vocês isso aqui, vou só adiantar, tá bom?
Isso aqui é aquele videozinho que falou lá. Deus é um homem exaltado, que ele veio, morreu, ressuscitou, aí virou Deus. É isso aqui que ele vai querer dizer aqui, essa passagem deles aí. Agora Jesus no mormonismo. Jesus teria sido polígamo. O possível casamento de Jesus Cristo, irmão de Lúcifer. Jesus não foi gerado pela Virgem Maria. Jesus não foi um salvador suficiente. Jesus não deve ser adorado. Ah, isso aqui na verdade é só sobre Jesus, né? Está falando sobre Jesus aqui. Ó, Jesus foi casado, irmão de Lúcifer, não foi gerado pela Maria, virgem. Jesus não é um salvador suficiente. Jesus não deve ser adorado. E é perigoso ter intimidade com Jesus. São. Ainda bem que eu não entendi isso aqui, não tinha ido fora antes. Eu vou passando aqui, vou ser mais rápido. Ó, Jesus é um salvador incapaz. A morte de Jesus não é suficiente para o mormonismo. Ó, a igreja mormon ensina que a obra redentora de Cristo apenas garante o que ela chama de salvação geral. A salvação consiste no fato de as pessoas serem ressuscitadas. Indiferente de terem aceito Jesus Cristo pela fé ou não, a obra redentora não é suficiente em si mesma para dar a vida eterna. Em vez disso, seria preciso acrescentar as nossas boas obras. Todas aceitam a mesma coisa, né? Você não basta só o Cristo, mas dele é pior ainda. Eu nem sei porque Cristo morreu para eles lá, não entendi também. Eu não sei para que serve. Você tem que praticar. É por isso que eles são bonzinhos, tal, família. Vocês já viram uma família mormon? Eu tenho uns filhos, eu vi porque eu convivia lá, né? Eles são desse jeito mesmo. Todo mundo é mormon, todo mundo vira tudo gente boa, mas eles são muito educados e é legal estar com eles. São tudo inteligentes pra caramba e tal. E todos eles vão para o seminário, fazer missão, tal, fica 2 anos, volta. É tudo assim. Mas porque isso faz parte da salvação. Entendeu? Vou pular isso aqui. Aqui, ó. Presta atenção, porque trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir os nossos filhos e nossos irmãos a acreditar em Cristo e a se reconciliar com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos. Depois... Isso aqui está no livro deles lá, ó. Segundo a Nef, que é esse segundo a Nef está no livro de Mormon. É um capítulo do livro de Mormon. Esse Nef é um profeta lá. Então, está lá no capítulo 25, versículo 23, no livro de Mormon. Né? Ok? Pela graça sois salvos mediante a fé. Depois, se quiser. Entendeu? Tem um chavãozinho assim tal, né? Então, não é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que nem se glorie. Neles, não. Depois que tudo que você fizer. É por isso que o Mormon é desse jeito que vocês conhecem aí. Bonzinho, sabe? Todo cheio de lenga-lenga. Essa aqui é a questão do Espírito Santo, lá que eu falei para vocês, né?